Shalom, Adonai, Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Shalom, Brasil. A paz de Cristo, nação brasileira, povo amado por Deus. Shalom, Adonai, todas as nações espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Momento da palavra, reunido com homens e mulheres, levantando um clamor pela nação chamada Brasil, pátria amada, Brasil, pátria amada. Que Deus abençoe ao nosso Brasil, que Deus abençoe ao povo brasileiro, que Deus abençoe a esta nação linda, de um povo trabalhador. O povo brasileiro é um povo que não desiste. Deus abençoe ao Brasil, pátria amada. Amados irmãos em Jesus Cristo de Nazaré, hoje, dia 6 de outubro de 2018, levantaremos um clamor por esta nação, para que os muros do pecado caiam por terra neste momento. Reunimos homens e mulheres, jovens e crianças agora. Vamos dar a mão não por um partido, não por uma bandeira de partido, mas dar as mãos com Cristo Jesus, pedindo ao Deus de Israel pela pátria amada Brasil. Vamos compartilhar agora este momento. Vamos convidar o povo brasileiro e todo o homem e mulher que ama este Brasil. Este culto está sendo ao vivo para todas as nações, mas um clamor específico pelo Brasil. Povo brasileiro, estamos aqui para levantar um clamor pela pátria amada, um clamor para que amanhã, dentro de algumas horas, dia 7 de outubro, o Brasil entre em um novo momento, que todo homem, toda mulher que mora no Brasil tenha o direito de ir e o direito de vir. Que todo povo que mora nessa pátria amada chamada Brasil tenha o direito de ter os recursos na educação, na saúde, na segurança, no trabalho e na família. Brasil, Deus ouve um clamor de um justo, que levante homens e mulheres agora no Brasil e aonde estiver chegando este culto ao vivo, para que o Senhor Deus, por misericórdia, transforme essa pátria amada em uma pátria amada realmente, amada por todo brasileiro, amado por todo homem, por toda mulher. O que está em jogo aqui não é um partido. O que está em jogo aqui não é um político. O que estamos orando agora é pelo um clamor por um povo sofrido, um povo cansado. O Brasil é conhecido em todas as nações. O Brasil é conhecido em todos os países desse planeta chamado Terra. Família Castilho mora nos Estados Unidos. O povo americano ama o Brasil. Os americanos, aonde eu estou, amam o Brasil. Quando eu me apresento como brasileiro, eles me abraçam. E o povo americano ama o Brasil. E hoje nós estamos clamando pela pátria amada. Uma nação sofrida, cansada. Uma nação humilhada. Uma nação perseguida. Muitas vezes pela violência, pela corrupção e pela injustiça de homens e de mulheres.
Meu irmão e minha irmã, eu não estou aqui por um político ou por um partido. Eu estou aqui pela nação. Pelo fato do pastor Castilho morar em outro país há 8 anos, não significa que eu esqueci o meu Brasil, que eu deixei de amar o meu Brasil. Família Castilho mora nos Estados Unidos por um propósito missionário, por um propósito de Deus para pregar o Evangelho nos Estados Unidos. Mas agora, nos estúdios do Momento da Palavra, nós vamos cantar o hino nacional. Neste momento nós vamos reunir o povo brasileiro e todo homem e mulher que tem no seu coração Jesus Cristo de Nazaré, para cantarmos juntos o hino da nossa pátria, o hino da pátria amada, o hino da ordem e progresso, o hino de um povo que acorda nas madrugadas para pegar ônibus, metrôs, trens, andando de bicicletas, muitos a pés, para chegarem em seus empregos, em suas empresas e seus trabalhos. Eu clamo por todo brasileiro agora. Eu clamo por toda a família brasileira espalhada pelos 4 cantos desta nação chamada Terra. Mas eu clamo por você que está aí no Brasil. Eu clamo por você que está desempregado, empregado. Eu clamo por você, povo brasileiro. Deus vai falar neste momento. Deus vai enviar um anjo ao Brasil para acalmar, um anjo espiritual, para descer a nuvem, a temporã e a seródia. Eu peço pelo Brasil agora uma chuva de bênção. Eu peço pelo Brasil agora, nas urnas eletrônicas, que entre a verdade e a honestidade, a ética e a moral. Eu clamo agora por famílias que não podem ser destruídas. Eu clamo por valores espirituais, éticos e morais. Eu clamo por valores familiares. Eu clamo pela honestidade. Eu clamo pela saúde, pela educação, pela justiça, pela paz e pela verdade. Eu clamo pela ordem e o progresso de um país que pode crescer muito mais do que já cresceu. Eu clamo pelos nutrientes espirituais na vida do povo brasileiro, os nutrientes da fé, da sabedoria, da paciência e da paz. Eu clamo para que dia 7 de outubro haja justiça no Brasil, haja paz no Brasil. O Brasil não pode aceitar mais. O Brasil não pode mais aguentar a corrupção. O Brasil não pode aceitar a desonestidade. O Brasil não pode mais aceitar a violência. O Brasil não pode mais aceitar a falta de respeito pela terra brasileira, pela família brasileira, pelo povo brasileiro. Eu não peço por políticos, bandeiras e partidos. Eu peço para que Cristo traga paz ao Brasil. Dentro de algumas horas o povo brasileiro estarão indo às urnas para eleger o futuro líder presidencial do Brasil. E nós vamos levantar um clamor por essa nação. E os principados de Satanás estão tentando impedir a reviravolta do cativeiro brasileiro. Não é um homem, não é uma mulher que vai mudar o Brasil. É Jesus Cristo de Nazaré. Não é um partido que vai mudar o Brasil. É Jesus Cristo de Nazaré. E esta bandeira que está atrás do pastor Castilho, ela representa uma pátria amada por Deus, uma pátria amada por Jesus Cristo de Nazaré. O Brasil tem aliança com Israel. O povo brasileiro tem aliança com Jerusalém. O Brasil intercede pela Terra Santa. O Brasil abençoa Israel.
E hoje nós clamamos pelo Brasil da Israel de Deus na terra. O Brasil também é Israel de Deus. Todo país, toda nação que reconhece Israel como terra santa se torna uma Israel de Deus. A Amazônia, do norte ao leste, do sudeste ao centro-oeste, ao nordeste, ao sul, todos os estados brasileiros é Israel de Deus. E agora, em uma só voz, nós vamos pedir a Deus, cantando o hino nacional brasileiro. Nós precisamos levantar esta nação. Juntos, vamos gritar, entoar o hino nacional para Jesus Cristo de Nazaré. Que ouça o povo brasileiro, que ouça valores da família, valores da Bíblia. Não podem acabar, a Bíblia não pode acabar no Brasil e em lugar nenhum. Brasil, pátria amada. Ouviram do Ipiranga margens plácidas e um povo herói do Brandi. E o sol da liberdade, ai, fugidos, brilhou a pátria nesse instante. Penhor desta igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. No seu freio, ó liberdade, sabia o fluxo da própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, Brasil, um intenso raio vivo, desce, resplandece, gigante pela própria natureza, Jesus do clamoroso, grandeza. Ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada, sempre só gentil, pátria amada, Brasil, dado eternamente ao som do mar e a luz do céu profundo, e todas as outras entrarão da América, iluminado no sol do novo mundo. Terra, a vida, os lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem terceiros mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim, lá para o teu sempre estrelado. Diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, você está a justiça própria forte, verás que o brilho desde onde é luta, ninguém medite as horas da morte, terra morta, diz o Brasil, pátria amada, os filhos da emissão, gente, pátria amada, Brasil. Povo brasileiro, Provérbios 29, versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Povo brasileiro, estamos a algumas horas da eleição na pátria amada. Povo brasileiro, não pense em um partido, não pense numa bandeira de um partido, não pense numa ideologia de um partido. Pense no que está escrito nesta palavra. Não vote em um partido, não vote pelo candidato, vote pelos valores que o candidato está falando, sabendo
que nenhum desses candidatos na política brasileira são a salvação do povo brasileiro. Mas escolha o candidato que defende a família. Escolha o candidato que defende a verdade. Escolha o candidato que luta pela ética e pela moral. Não está agora mais no seu coração e no meu coração o partido, a ideologia de um partido. O que está agora em jogo são os valores da família, Não vote em um candidato que faz apologia às drogas. Não vote em um candidato que faz apologia às crianças escolherem menino ser menina e menina ser menino. Não vote em um candidato que aprova o casamento do mesmo sexo. Não vote em um candidato que aprove o aborto. Não vote em um candidato que aprove a imoralidade. O que está em jogo nesta eleição é a família de Deus. É a constituição de nossos filhos, de nossos futuros netos e bisnetos e tataranetos. Não podemos aceitar o comunismo. O comunismo é um câncer. O comunismo é uma imoralidade. Nenhum país merece. Nenhum país é feliz com o comunismo. Todo país comunista é um país vazio. É um país morto. Todo país comunista não sente a glória de Deus. Brasil, eu não peço por um partido, eu peço pela família brasileira. Não vote em candidatos que apoiam o aborto. Não vote em candidatos que apoiam a violência, a imoralidade. Não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que ter um partido, e o nosso partido é Jesus, é a verdade, é a moral. Eu sei que nenhum desses homens e mulher são perfeitos, mas não podemos aceitar mais a bandeira do sangue no Brasil. Não podemos mais aceitar a corrupção. O Brasil, nesses últimos 8 anos, 12 anos, teve um crescimento mentiroso, um crescimento hipócrita. O Brasil, nesses 12 anos, não cresceu nada. O que cresceu no Brasil foi construtoras que se envolveram em corrupções. O que cresceu no Brasil foi os bolsos e as poupanças de corruptos. E a comprovação está aí. Mais de 13 milhões de desempregados. O Brasil precisa restituir a família, a moral, a ética. O Brasil tem que combater a heresia. O comunismo está querendo fechar as igrejas. O comunismo está querendo botar nas salas de aula livros imorais para nossas crianças. O comunismo está querendo aprovar homem com homem, mulher com mulher. Todo o homem e toda mulher tem o direito a seguir pela sua aptidão sexual, mas não tem o direito de induzir uma criança a ser um homossexual. Se um homem já adulto, uma mulher já adulta, quer tomar a decisão de ser lésbica ou homossexual, é o preço que ele tem que pagar perante a justiça de Deus. Mas não podemos aceitar induzir nossas crianças com livros de pornografia, livros pornográficos nas escolas. Examine a história dos candidatos. Apoia aborto,
libera as drogas, faz apologia ao comunismo, apoia o casamento do mesmo sexo, não vote, combata. Você pode estar querendo o seu emprego tão sonhado, você pode estar querendo o direito de ir e vir. Só tem um jeito, pedindo a Deus valores éticos e morais em quem vencer a eleição. Eu moro nos Estados Unidos há 8 anos, mas sou brasileiro. Nunca deixarei de ser brasileiro. Amo a América, minha segunda pátria. Mas o Brasil é a pátria amada onde eu nasci. Meu irmão e minha irmã, não olhe para a bandeira do seu partido. Cuidado com a foice. A foice está na mão de Lúcifer. A foice está na mão de Satanás. Cuidado para não derramar mais sangue de corrupção. Não aceite, irmãos. Não aceite a mentira mais. Não vote em quem apoia a destruição da família. Eu quero aqui falar o Brasil aqui agora. Não importa o que vocês vão pensar de mim. Deus me deu uma visão. Eu tive uma visão. Dia 4 de outubro de 2018. Este humilde homem que está aqui. Este homem que pecou muito que está aqui. Eu pequei muito, igreja. Eu fui um dia sujo em alguma coisa na minha vida. Só quem nasceu limpo foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu pedi a Jesus misericórdia. E Deus me transformou e está me convertendo dia a dia. Dia 4 de outubro de 2018, aonde eu moro, nos Estados Unidos. Eu estava em meu quarto, sozinho em meu quarto. E Deus me deu uma visão. Eu não escolhi essa visão. Eu quero me dirigir à senhora e ao senhor, que tem o direito de escolher o seu candidato. Eu não estou mandando você escolher o seu candidato pelas minhas opções ou escolha. Eu não escolhi meu candidato, mas eu tive uma visão do candidato. Eu não estou induzindo a senhora e nem o senhor. Pelo fato de ser um pastor, eu não sou melhor do que ninguém, mais santo do que ninguém. Mas essa visão está desde o dia 4 na minha mente. E até agora, eu só compartilhei com 3 pessoas. Com 3 pessoas. E hoje, eu senti em vir aqui, levantar um clamor. E nem sabia que ia passar à igreja a visão que eu tive. Dia 4 de outubro de 2018, eu estava em meu quarto aqui, nos Estados Unidos, na casa onde Deus nos abençoou. Eu estava com meus olhos abertos, eu estava acordado. E eu tive uma visão com um retrato do presidente eleito. Eu vi um homem de paletó escuro, paletó preto, ou era um azul marinho muito escuro, ou um preto. E ele estava de lado sorrindo. Eu poderia ver os seus dentes sorrindo. E a visão que eu tive foi do senhor Jair Bolsonaro, com a faixa de presidente da República Federativa Brasileira. Eu estou passando à igreja o que eu vi. Não me ofenda, igreja. Não diga que fui eu que escolhi ver esta visão. Se eu pudesse escolher, eu escolheria alguém que fala mais de Deus. Eu tive uma visão. E se eu não passasse essa visão hoje, eu acredito que Deus iria cobrar de mim. Não me odeie. Não tenha raiva de mim. Eu nem estava pedindo a Deus naquele momento nada. Eu estou na internet há mais de 1 ano com o programa Momento da Palavra. Eu nunca
fiz uma pregação para indicar ninguém a votar. E nunca disse o candidato que se eu fosse votar, eu votaria. Eu nunca fiz uma postagem com o nome de candidato para votar. Nunca pedi a ninguém na nossa igreja nos Estados Unidos. Pessoas que nos acompanham no Brasil há mais de um ano, eu nunca induzi a votar em ninguém. Nunca dei nome a ninguém. Eu estou passando à igreja o que o pastor Castilho viu no quarto, dia 4 de outubro de 2018. Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, com a faixa de presidente. E ele estava tirando a foto de lateral e sorrindo com a faixa de presidente. Eu vi e eu sei quem me mostrou. Então eu não estou mandando você votar em Bolsonaro ou não votar em Bolsonaro. Eu estou afirmando que eu vi o senhor Jair Bolsonaro, chamado de capitão, sendo eleito presidente da República Federativa Brasileira. A responsabilidade desta visão está sobre a minha vida. A responsabilidade desta visão está sobre o meu chamado. A responsabilidade desta visão está sobre os meus ombros. Se eu estou falando algo mentiroso, se eu estou entregando um recado à igreja de mentira, quem vai pagar o preço sou eu, não é você. E eu conheço Deus. Eu sei discernir a voz de Deus. Eu sei discernir a visão de Deus. Eu não sonhei. Eu estava acordado e vi o senhor Jair Bolsonaro eleito presidente da República. Eu sei que o senhor Jair Bolsonaro não é perfeito como ninguém é perfeito na terra, só Jesus Cristo. Não concordo com algumas coisas, mas ele foi eleito na visão que Deus me mostrou. Então, senhor Jair Bolsonaro, se este vídeo chegar até Vossa Excelência, que assim eu já chamo o senhor de Vossa Excelência, assim eu já me dirijo ao excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Não precisa me conhecer, não vou te procurar, não quero nada do senhor para mim. Jamais vou te pedir nada para mim, nem minha família. Esta visão não é para eu me favorecer em nada com Vossa Excelência. Não quero isto, ao contrário. O que eu quero é que o senhor entenda, senhor Jair Bolsonaro. Deus me mostrou o senhor eleito presidente da República. Mas, excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, eu vou lhe dar um recado de Deus. Eu vi o senhor eleito com a faixa de presidente sobre o seu corpo. O senhor sorria muito. Cumpra tudo que o senhor prometeu a Deus. E cuidado, excelentíssimo senhor presidente da República, vai um outro recado de Deus para Sua Excelência. Não é apenas os políticos que estão envolvidos em corrupções. Não são apenas empresários que estão envolvidos em corrupções. Não são apenas advogados, juízes, promotores que estão envolvidos em corrupções. Esse povo o senhor já viu. O senhor já viu no meio da política, no meio empresarial e no meio do executivo, legislativo, judiciário, corruptos. Mas eu quero dar um recado a Vossa Excelência. Abra os teus olhos com pastores corruptos. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, cuidado com pastores caídos que estão do teu lado. Cuidado com pastores adúlteros que estão do teu lado. Cuidado com pastores mentirosos que estão ao teu lado.
Cuidado com pastores maçons que estão ao teu lado. Cuidado com pastores que largaram as suas esposas e estão vivendo com amante que estão ao teu lado. Cuidado com pastores que quem outrora apoiou o comunismo por 2 vezes no Brasil. Pergunta a Deus se esses pastores estão ao teu lado por uma causa de Deus ou por uma causa do benefício próprio deles. Porque eu acredito que pastores que caíram lá atrás podem se arrepender e se converter. Fique vigilante, excelentíssimo Senhor presidente Jair Bolsonaro. Tem pastores corruptos também na terra. Cuidado, como tem pastores honestos, políticos honestos, executivos também, empresários, juízes, advogados e promotores, camelôs, enfermeiros, professores, em todas as áreas. Tem pessoas honestas. Eu pensei, com 54 anos de idade, 27 anos com Deus, 10 anos ordenado a pastor, eu pensei em estar aqui falando que um político ia ser eleito. Porque o câncer na terra é política. A política está cancerosa, aidética. A política está leprosa com tanta corrupção. Mas, senhor Jair Bolsonaro, eu não lhe conheço. Não sei quem é o senhor. E não sei se vamos nos encontrar um dia. Mas eu quero me dirigir a Vossa Excelência. Eu vi o senhor eleito. Quem conhece o caráter do pastor Castilho? Sou casado há 30 anos. Estou indo para 31 anos com a mesma mulher. Tenho 2 filhos. Meu sogro, minha sogra, minha mãe, meus irmãos, minha esposa e meus filhos conhecem o meu caráter. Pessoas que convivem comigo há muitos anos conhecem meu caráter. Para eu fazer isso aqui, eu fui levado pela mão de Deus. Eu só ia levantar um clamor, mas Deus me orientou a falar. Eu tive a visão. Senhor Jair Bolsonaro está eleito no Brasil. Queira Satanás ou não queira, é o Senhor Jair Bolsonaro. Me perdoe a senhora e o senhor que me acompanha no momento da palavra ou aqui na igreja nos Estados Unidos. Eu não estou ofendendo o seu candidato nem o seu partido. Eu estou entregando um recado de Deus, como Jeremias, como Elias, como Eliseu. Se eu não tivesse visto, eu não falaria. Eu não falaria. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o candidato que fala de Deus. Se eu pudesse escolher, pastor Castilho, pudesse escolher, eu escolheria o cabo Daciolo. Se eu pudesse escolher, eu escolheria pelo cabo Daciolo exaltar o nome de Deus Cristo e falar todas as verdades que estão na Bíblia. Mas Deus me deu a visão, e saberão que Deus falou comigo. E não precisa me exaltar, não precisa bater palma para mim e me parabenizar em nada. Eu só estou fazendo o trabalho de profeta, o trabalho de um carteiro que entrega a carta, de um mensageiro que entrega um telegrama. Eu estou entregando um recado ao Brasil. Eu vi dia 4 de outubro em meu quarto. Eu estava sozinho. E o Pai, Filho e Espírito Santo me deu a visão. E eu compartilhei com 3 pessoas pela internet. Nunca pensei em estar aqui. Portanto, pátria amada brasileira, eu não estou aqui fazendo campanha para o senhor Jair ou para o partido dele. Eu estou entregando um recado ao senhor Jair Bolsonaro e a todo o povo brasileiro que está no Brasil e espalhado pelos 4 cantos da terra. Eu vi dia 4 de outubro, numa visão, senhor Jair Bolsonaro eleito
com a faixa de presidente da República. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, antes de subir aquela rampa, suba a rampa do céu. Antes de ser enfaixado pela faixa de presidente, seja coroado como servo de Deus. Senhor Jair Bolsonaro, se apresente não somente como presidente de um Brasil, se apresente como um cristão livre para amar todos igualmente. Senhor Jair Bolsonaro, eu desejo a Vossa Excelência 4 anos de um cristianismo por todos aqueles que votaram ou não votaram em Vossa Excelência. Eu profetizo sobre o presidente eleito, como Deus me mostrou, Senhor Jair Bolsonaro, seja justo. O Senhor se apresenta como um paraquedista. Se o Senhor se apresenta como um paraquedista, é porque um dia o Senhor deu ou um ou vários saltos de bem alto. Chegou agora, Senhor Jair Bolsonaro, da hora do Senhor dar o maior salto da sua vida. O salto para caminhar com Jesus Cristo de Nazaré nas alturas mais alto do que as águias. O Senhor vai ter que contrariar, excelentíssimo Senhor Presidente da República, Senhor Jair Bolsonaro. O Senhor vai ter que contrariar quem votou no Senhor e quem não votou no Senhor. O Senhor vai ter que contrariar pessoas que deram sangue pela sua eleição. O Senhor vai ter que contrariar muitos dentro da tua casa. O Senhor vai ter que contrariar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu sei, Senhor Jair Bolsonaro, eu não lhe conheço, mas o Senhor não é racista. Eu não lhe conheço. O Senhor não é homofóbico. O Senhor não é um homem vingativo. O Senhor só quer um país melhor. Mas eu estou entregando esse recado, Senhor Jair. Não é para te agradar ou te pedir alguma coisa. Não. Eu estou entregando esse recado ao Senhor Jair Bolsonaro e ao povo brasileiro, porque Deus me mostrou o Senhor eleito presidente da República. Senhor Jair Bolsonaro, eu profetizo que o Senhor traga para as escolas públicas brasileiras a Bíblia, para ser livre para quem crer e quem não crer. Eu profetizo, Senhor Jair Bolsonaro, que o Senhor diga não quando tem que dizer não, e sim quando tem que dizer sim. Eu profetizo, excelentíssimo Senhor Presidente Jair Bolsonaro, que o Senhor reconstrua os muros do Brasil, como Neemias reconstruiu. Eu profetizo que o Senhor excelentíssimo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reconstrua nos primeiros 52 dias de governo em Brasília, no Brasil, os muros do Brasil, da ética, da moral, do princípio do cristianismo, que nos primeiros 52 dias, Vossa Excelência, como Neemias, reconstrua com uma mão a espada e com a outra o trabalhar, reconstrua as famílias, o emprego, a segurança, a saúde e a educação. Reconstrua, Senhor Jair Bolsonaro, porque sobre as suas costas estará uma grande responsabilidade. O Senhor pediu a Deus para ser presidente do Brasil e Deus autorizou. Eu estou gravando esta mensagem, não importa, eu não quero saber quem vai gostar ou não. Eu estou entregando uma profecia, uma revelação de Deus. Não quero emprego, não sou político, não quero cargo para nenhum amigo, não vou indicar ninguém. E quando for o Brasil, não preciso que o presidente me procure para me agradecer. Não, eu estou te entregando um recado, que muitos pensam que o Senhor vai ser eleito. Muitos estão na fé pelas pesquisas. Muitos estão na fé pelo Ibope. Muitos estão na fé pela mudança.
Mas lembre-se que Satanás muda a urna eletrônica, Satanás muda voto escrito, Satanás adultera voto, lembra-se disso. Mas nessa eleição não vai ter adultério nas urnas. Sabe por quê, senhor Jair? Porque Deus deixou o senhor ser eleito, viu? Muitos estão falando aí, eu já tinha fé. Não tinha não, você tinha fé no Ibope, ou nas pesquisas, ou no movimento. Mas houve um grande risco nessas 72 horas que se passou atrás. O senhor não ia ser eleito. O senhor não ia ser eleito, senhor Jair Bolsonaro. O senhor não ia ser eleito. Eu estou lhe dando o recado de Deus. O senhor ia ser roubado. O senhor ia perder nas urnas eletrônicas. Mas Deus botou a mão, porque homens e mulheres clamaram por justiça. Meninos e velhos clamaram por uma bandeira amada de Deus, que é o Brasil. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, não sou filiado a partido nenhum. Mas eu lhe digo, eu sou filiado a Deus. E vou falar ao excelentíssimo senhor presidente da República. Eu estarei orando pelos 4 anos do seu governo. Mas eu lhe digo, senhor Jair, se o senhor não cumprir o que está escrito nessa palavra, valores da ordem e decência, balança justa, o senhor será abatido e fulminado pelo Deus de Israel. E quem é abatido e fulminado vai para o inferno. Mas eu profetizo que o senhor governe 4 anos com essa palavra. Excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, entre no seu gabinete com a Bíblia. Não precisa chamar pastores para ungir a sala presidencial. Entre com sua esposa, senhor Jair Bolsonaro. Entre com seus filhos e feche a porta. E se ajoelhe com sua esposa e seus filhos, sem pastores, sem profetas, sem político dentro do gabinete. A primeira oração, excelentíssimo, o senhor tem que fazer com tua esposa, teus filhos, com tuas noras e teus genros ou teus netos no gabinete. Depois tu pode abrir, mas deixa a Bíblia na tua mesa, não fechada, mas aberta em tudo que o senhor vai assinar. Essa é a notícia que eu dou ao Brasil. Eu vi o senhor Jair Bolsonaro, dia 4 de outubro, antes da madrugada, era entre as 6 e 8 horas da noite, eleito presidente do Brasil. Se alguém que me acompanha no momento da palavra não concordar comigo, não me odeie. Eu estou entregando um recado de Deus. Jamais minha sogra me conhece, minha mãe, meu sogro, minha esposa, meus filhos. Sabe que eu não entro em política. Tenho combatido pastores aí na internet que só falam de política. Não peço a morte de políticos nenhum. Não peço a morte de corruptos. Eu peço a transformação dos políticos e dos corruptos. Senhor Jair Bolsonaro, não se permita eleger ministros ou cargos de confiança, porque são pastores, não. Pergunte a Deus quem são os pastores verdadeiros de Deus. Eu vou lhe dar o último recado que eu já lhe dei, senhor Jair. O senhor disse que é capitão. Como capitão, o senhor aprendeu a ser submisso às suas patentes maiores, aos generais. Ouça o que eu estou te falando, senhor presidente da República, excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro. Cuidado com pastores adúlteros, corruptos. O senhor não é menino, o senhor é paraquedista. O senhor está acostumado a olhar a terra de cima para baixo. Pede a Deus para te dar a visão de cima para baixo e ver quem são esses falsos profetas, falsos pastores que hoje estão indo em sua casa e te abraçando. Nem todos são de Deus, mas muitos são de Deus. Não nomeie, não dê cargo pelo simples fato de muitos falarem Senhor, Senhor em teu nome. Não dê. Pergunte a Deus, excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, quem serão os ministros, os cargos de confiança. Muito cuidado, porque Deus está de olho no Senhor.
dia 4 de outubro de 2018, eu vi senhor Jair Bolsonaro eleito presidente da República. Pai amado, Pai querido, eu clamo por brasileiros e brasileiras. Muitos não vão aceitar o que eu entreguei. Muitos vão me humilhar, me julgar, me condenar, me acusar, me perseguir. Mas não tenho medo e não temos nenhum deles. Porque eu sei naquele que me mostrou o Senhor, excelentíssimo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Eu peço por brasileiros que votarão ou não votarão nele. Mas eu peço por todo o território brasileiro. Eu peço pela família brasileira. Eu peço pelo povo cansado, aflito e humilhado. Eu peço pela família do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. Dê sabedoria a este homem. Dê sabedoria ao vice-presidente dele. Dê sabedoria à esposa do senhor Jair Bolsonaro, que será a chamada da primeira-dama. Dê sabedoria aos seus filhos, a seus familiares. Dê sabedoria àqueles assessores que estarão ao lado dele. Eles estarão para defender a causa da família, da ética e da moral. Eu profetizo que o Brasil amanhã se cumprirá. Não porque eu quis. Não porque eu quis. Porque Deus quis. E para deixar bem claro ao povo brasileiro, Pastor Castilho não pode votar. Porque eu moro nos Estados Unidos há 4 anos. E como eu estou aqui, eu não pude fazer a biometria. Nem eu, minha esposa e nem meu filho. Estamos incapazes de votar. Porque não fizemos a biometria. Tentamos fazer pelo computador e não conseguimos. Mas eu estou entregando o recado. Com meu voto, ou sem meu voto, o presidente é o senhor Jair Bolsonaro. Agora eu clamo por todo o povo que não vai entender nada disso. Misericórdia. Excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. Aquele jovem homem inconsequente, irresponsável, que lhe deu aquela facada tão cruel para te matar, perdoe aquele homem. Dê o indulto espiritual a ele. Dê o indulto de absolvição espiritual àquele homem que te esfaqueou. E deixa a justiça o julgá-lo na justiça de Deus e na justiça dos homens. Senhor Jair Bolsonaro, abra mais os presídios e abra mais aquela cela daquele homem que te deu a facada. E envia ali um missionário, um evangelista, todos os dias da semana, para evangelizar aquele homem que tentou te matar. Porque Cristo na cruz perdoou um criminoso. Eu peço a proteção, não somente dos seguranças e guarda-costas, durante os 4 anos pelo Senhor Jair. Mas eu peço também aos anjos celestiais que guardem o Senhor Jair Bolsonaro e sua família. Que haja paz nessas urnas e nessas eleições. E para encerrar, nós iremos cantar o hino. Ouviram do Ipiranga margens plácidas, e o sol da liberdade. Esta é a bandeira maior do Brasil, a Bíblia Sagrada. Igualdade conseguimos conquistar com braço forte, no seu peito, ó liberdade. Desafiam nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Salve o Brasil, Jesus! Um sonho imenso não vida, de amor e de esperança, guerra, Jesus.
pela própria natureza. És belo, és forte, colosso. O futuro espelha essa grandeza. Ó pátria orada, os inimigos, ó pátria amada, os filhos sem missões, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, deite Brasil nas mãos de Deus. Duras obras e florão da América, iluminando o sol do novo Mundo, toda terra, mais a vida, Deus dos sonhos tem os campos, tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida, meu Deus, Senhor, mais amor. ó pátria amada, idolatré, salve, salve, Brasil! Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, mas é a justiça nova. Essa é a nossa justiça, a palavra de Deus. Brasil saiu à luta pela família, pela verdade, por Jesus Cristo de Nazaré. Brasil, ó pátria amada, gentil, pátria amada, Brasil, Jesus, Jesus, Jesus. Que o Senhor Deus levante homens e mulheres, pastores e profetas, intercessores, homens e mulheres de Deus, para interceder pelo excelentíssimo Senhor, presidente da República, e sua família, e o governo atual que vai ser eleito pelos 4 anos. Que o Senhor Jesus levante profetas e pastores, homens sérios, para ajudar o Senhor Jair Bolsonaro em conselhos de provérbios quando for necessário. Que Deus levante ungidos e ungidas, missionários e missionárias com simplicidade, para interceder pelo o Senhor Jair, excelentíssimo presidente Bolsonaro. Sauda ao Brasil e toda a pátria amada. Que Deus abençoe a nação brasileira. Shalom Adonai.